Fala galera, Robson Lima aqui. Bom, ontem eu assisti o debate da Band, né, com os candidatos à presidência, os principais, não todos, né, faltaram uns 3. E para vocês que têm Twitter e me seguem no Twitter, para acompanhar em tempo real os meus comentários, a minha zoeira e a zoeira dos outros e o comentário dos outros. Enfim. Hoje então é, digamos assim, um vídeo para resumir alguns principais pontos, algumas coisas que eu senti que foi, enfim, fazer uma avaliação, digamos assim, dos candidatos, o que foi dito, como foi dito, etc. Vamos lá. A primeira coisa, primeiro, nós tínhamos a Dilma pelo PT, o Aécio pelo PSDB, nós tínhamos o Pastor Everaldo pelo PRTC, Partido Cristão, né? O Levi Fidelix, o que foi uma surpresa, tipo, de onde ele veio, para onde ele vai, enfim. Luciana Genro do PSOL e, por último e não menos importante, o Eduardo Jorge do PV. E cada um desses candidatos, você tem que ver o seguinte: debates presidenciais na TV, eles sofrem de uma contradição fundamental. Como você tem vários candidatos e o tempo de TV não é tão grande, tá? E as interrupções, o modo que o debate é estruturado, ele não realmente favorece um debate de ideias. É um tempo muito curto de réplica, um tempo muito curto de tréplica, um tempo muito curto para fazer uma pergunta. Então, a coisa sempre acaba degringolando num ataque, entende? E claro, também há a questão de cultura política, né, e de como se enxerga o debate político no país e tal. Então, é justamente aquela coisa que geralmente eu falo, que as pessoas transformam política em um jogo de futebol, né? Ficam torcendo pro candidato e tal. Pois é, esse tipo de coisa é para um outro vídeo, tá? Esse tipo de análise. Mas é só para lembrar vocês que isso existe, porque eu vou tentar ao máximo não fazer isso, mas assim, eu sou uma pessoa, então vai para onde eu sei. Vamos lá. Bom, primeiras coisas primeiro. Segurança pública foi a primeira pergunta que foi feita, e foi uma pergunta feita pelos eleitores do jornal lá. E é interessante como em segurança pública nenhum dos candidatos falou nada de educação. Ninguém colocou nada em termos de um plano a longo prazo para diminuir a população carcerária, não. Dilma inclusive falou que a responsabilidade era dos estados, que ela ia ajudar os estados a resolverem o problema, que aliás é o que ela como candidata do governo pode dizer, né? A Aécio já chegou, mas não, enfim, aliás, uma coisa que o Aécio fez o debate todo, que é nos comparar a Minas Gerais. Nada contra quem é de Minas Gerais, tá? Mas enfim, cada estado é um estado. E o pastor Everaldo chutou o balde e disse que ia privatizar todas as penitenciárias. O que, aliás, eu já vou chegar no ponto que eu vou comentar cada candidato individualmente. E como ninguém fala de educação, você sempre fica na impressão. É interessante como todas as respostas, elas sempre vão pelo lado da repressão. Elas sempre vão pelo lado do... nós vamos aumentar os presídios, vamos aumentar as polícias. O que, aliás, o Levi Fidelix chegou a trazer o ponto da PEC 300, mas é o Levi Fidelix. Então, a gente não ganha muito no debate, né? Enfim, não se teve muito debate em questão de segurança pública de uma forma mais abrangente, né? Uma forma que conseguisse sair dessa dualidade de mais polícias ou mais presídios. A gente não teve isso, infelizmente. Saúde. Eduardo Jorge, genial, trouxe uma das grandes bandeiras do PV. Para quem não sabe, isso inclusive era um motivo que o PV várias pessoas do PV não gostavam da Marina Silva. Porque o PV é historicamente a favor da descriminalização do aborto, tá? Para quem não sabe, a favor de legalização de drogas, ou menos descriminalizá-las, desculpa. E coisas assim. E a Marina Silva pessoalmente não é muito dessas coisas. Então ela sempre sai pelas tangentes quando chega nesses assuntos, né? O Eduardo Jorge não, ele chegou e disse: não, eu penso que em segurança pública nós temos que descriminalizar a maconha. E a Luciana Genro do PSOL chegou e disse: é isso mesmo, nós temos. O que na verdade foi bem legal, porque eu pessoalmente adoro ver candidatos que se posicionam num tema, não importa o que seja. Essa coisa do cara que fica falando muito, não, eu gosto. Que é por isso que eu, embora discorde totalmente do pastor Everaldo, até eu respeito em certo sentido, porque pelo menos ele tem a coragem de dizer que ele vai privatizar tudo. É um populismo louco, é um discurso que não se sustenta, eu já vou comentar isso. Mas pelo menos ele tem essa coragem, entende? De chegar no século XXI do Brasil e dizer que vai privatizar o Brasil todo. Então, tá, é um anacronismo muito louco, assim, honestamente, muito mais anacrônico do que o Plínio era para muitas pessoas. Já vamos falar do Plínio também, vamos voltar.
Interessante também que a Luciana Genro trouxe até mais. A Luciana Genro fizeram uma pergunta para ela no último bloco, que era sobre educação, que aliás, poucas perguntas de educação, muito triste com isso. E era justamente sobre o ensino do criacionismo. Honestamente, para mim, a pergunta que fizeram para ela se sentir bem, porque é o tipo de... Ela fez, inclusive... como é que eu vou dizer isso? Gente, é a Luciana Genro. É claro que ela vai dizer que não. É claro que ela não quer que o criacionismo seja ensinado nas escolas. E honestamente, não tem para que você fazer isso. Criacionismo, no máximo, a teoria do design inteligente é uma hipótese. Não é o tipo de coisa que você ensina em escola. O máximo que você pode dizer é que, olha, existem pessoas que dizem que isso está errado, mas elas não têm provas. Porque é só isso que você pode dizer em termos disso. Você não pode dizer que eles estão certos. Cientificamente falando, você não pode. Gente, até numa escola religiosa a pessoa tem que ensinar aquilo. A pessoa tem que ensinar evolução. E não é porque é uma ideologia marxista que vai nos oprimir. Gente, isso é ciência. Então, inclusive a base de, meu Deus, todo o avanço médico do século XX é isso, entende? Então nem tem como fazer. O que mais? Antes da gente passar para os candidatos, também tem uma coisa interessante. Levi Fidelix, eu vou ser bem sério com vocês, eu não me entendi a que ele veio. Eu não consegui entender exatamente quais são as afiliações dele. Pelo teor de algumas respostas, eu acredito que ele seja ligado ao agronegócio, porque ele chegou a perguntar isso para a Marina, né? Tentando colocá-la na parede, porque como vocês sabem, a Marina ela não é muito fã do agronegócio, e agora ela está num partido que tem pessoal da soja, o dinheiro deles por trás, né? Do PSB. Então o Felipe Fidelix foi lá bater um pouco na Marina, meio, não sei por que ele esperava ganhar com isso, mas enfim. Claro que a Marina saiu pela tangente. E honestamente, eu não entendi o Fidelix, eu vou ser bem sério com vocês. Então eu não vou comentar muito dele nesse vídeo, tá? Não entendi. O pastor Everaldo, ele já mostra mais o que ele veio. Ele chegou no Jornal Nacional e falou que ia privatizar o que ele pudesse privatizar. O que muitas pessoas ficaram, oh meu Deus! E outras pessoas ficaram, tá, enfim. O pastor Everaldo é o tipo de candidato de um tipo de eleitor muito específico, entende? Depois desse... quem são essas pessoas? Né? Digamos, seriam os WASP brasileiros, sabe? Os brancos de classe média anglo-saxões e cristãos, sabe? E nem todos os cristãos, tá? Não se iludam. Muitas partes do eleitorado cristão o pastor Everaldo não vai conseguir pegar. Ele quer fazer isso, mas ele não vai. Tem uma diferença fundamental. Como é que eu vou dizer isso? Cristianismos no Brasil, ok? Existem vários cristianismos. O pastor Everaldo ele responde apenas a um ou dois tipos deles. Não vejo no Brasil um futuro recente um candidato que consiga captar votos de todos os cristãos. Não vou nem chegar nos católicos e espíritas, vou falar sobre os evangélicos. Eu não consigo ver isso. As nossas diferenças culturais assim, entre grupos, né, evangélicos são muito grandes, então não há um candidato unificado, tá? Não se iludam com isso. É interessante porque ao mesmo tempo que ele fala em privatizar isso e privatizar aquilo, e ele usa termos bastante neoliberais dos anos 80, o que é muito sintomático. Ele fala em enxugar a máquina, ele fala em eficiência do Estado, que são coisas que você ouviu lá no thatcherismo, lá na Inglaterra, o Ronald Reagan, lá nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, é uma coisa já meio datada, que como eu mesmo disse no Twitter, no mundo de pós-Occupy Wall Street, não cabe mais esse tipo de discurso de vamos acabar com o Estado, vamos diminuí-lo. Até lugares onde isso já foi feito, que é o próprio Estados Unidos, já se discute o contrário. A Casa Branca está tentando apoiar várias medidas que aqui seriam coisas normalíssimas, mas para eles é uma coisa absurda. Por exemplo, o próprio sistema de saúde lá deles, o que o pessoal está chamando de Obamacare. Ao mesmo tempo que o pastor Everaldo quer privatizar tudo, ele também quer dar isenção do imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil. Ele também quer criar um Ministério de Segurança Nacional, sendo que se ele privatizou tudo, de onde vai vir e diminuir a carga tributária e tudo mais, de onde ele vai tirar esse dinheiro? Então você vê que é uma proposta que não se sustenta. É uma proposta que inclusive ela se diz neoliberal, mas é um neoliberalismo à brasileira. É um liberalismo, mas que também cria ministérios. É um liberalismo, mas que também dá isenção de impostos para ninguém.
E falando de isenção de impostos, uma coisa muito legal que a Luciana Genro trouxe e ninguém mais comentou, porque já foi nas considerações finais, e uma vez, justamente nesse bloco que estávamos falando de economia, ela trouxe o imposto das grandes fortunas, que é uma bandeira histórica do PSOL e que honestamente não é tão comunista quanto parece ser. A Europa inteira faz isso, os Estados Unidos faz isso, gente. Então não é uma coisa tão absurda assim, e nenhum dos candidatos falou nada sobre isso, o que também diz muito sobre a posição deles em relação ao mercado financeiro, à economia do país como um todo. Sobre esse particular, a Luciana Genro apontou, e é muito interessante ela ter feito isso, porque é verdade mesmo, que tanto Aécio quanto Dilma quanto Marina, eles são candidatos da continuidade dessa política econômica. Aécio e Marina, por serem oposição, eles podem se dar ao luxo de dizer que vão mudar isso, mudar aquilo, mas no final, Marina Silva tem apoio de bancos, e o Aécio vira com todas as palavras e diz que vai trazer o Armínio Fraga de volta. O que, aliás, foi um golpe para o mercado financeiro aquilo, tá, gente? Aquilo não foi para mim e para você, aquilo foi para setores bem específicos da sociedade que possuem influência, para setores de mídia, para setores de capitalismo, que pessoas que têm poder e influência para fazer o Aécio subir. Eu pelo menos vou tentar fazer o Aécio subir. E o Everaldo, para não dizer que ninguém falou, o Eduardo Jorge ele chegou a comentar que a campanha dele é feita de doações individuais, o que é interessante também. Vamos ver como é que vai ficar isso depois das eleições, né? Esse tipo de coisa. Falando mais sobre cada candidato. Dilma, como sempre, Dilmou, né? O que quer dizer? Tanto Dilma quanto Marina, elas têm um vocabulário político que é o que o pessoal fala, que é o de ser vago, entende? As duas fazem isso, tá? Não se iludam. A questão é que a Marina consegue ser vaga de um jeito que as pessoas ainda querem ouvi-la. E a Dilma ela já conta com uma antipatia, digamos assim, até meio natural, até por ela ser de situação, né? E as taxas de aprovação do governo dela já foram maiores. Então ela sempre tem isso. Honestamente, todo mundo, de alguma forma ou de outra, bateu na Dilma. E para quem sofreu ataques de todos os lados, até que a Dilma saiu muito bem no debate. Aécio tentou, mas não conseguiu sair da sombra do FHC. Inclusive, eu acho que foi um erro a Dilma ter trazido isso para o debate. Porque a Dilma não trouxe o Lula para o debate, se colocando como uma candidata da continuidade do Lula. Aécio se trouxe como candidato da continuidade do FHC. O que honestamente para mim é um erro, porque já chega, já faz 12 anos, parem de falar do passado, parem com isso. Essa polarização que PT e PSDB faz é bobagem. Eu sei por quê, tá? Porque se Dilma e Aécio forem para o segundo turno, com certeza a Dilma ganha, isso já é pesquisa, isso é tranquilo. É por isso que ela está forçando essa polarização, essa coisa do simbólico do bem e mal, que é típico da campanha política, não só do PT, tá? O PT está conhecido por isso, mas não é só a gente que faz isso não. Aécio idem, ele quer ir para o segundo turno porque ele sabe que se ele for para o segundo turno, ele vai captar votos dos outros candidatos, ou pelo menos de alguns. Marina está se colocando de novo como uma candidata da terceira via, sendo que ela não é tão terceira via assim, como já o próprio, inclusive, Levi Fidelix chegou a falar para ela que o Banco Itaú, que a apoia, está devendo para o fisco, até agora não pagou ninguém. E que é muito legal, foi muito bacana ter trazido isso. Uma das coisas que eu gostei do Levi Fidelix é que ele tem o privilégio dos candidatos nanicos de falar as coisas mais que outros candidatos não falariam porque são muito espinhosas, mas como ele é pequeno, ele pode falar o que ele quiser. Então isso é bem legal. Marina está se colocando como uma candidata de terceira via. A se pensar se ela é mesmo, honestamente, eu não... Depende do que você quer dizer com terceira via, entende? E também você tem que ver que é uma questão de quem vai apoiá-la e quem ela vai apoiar, se ela for poder, entende? Tem isso também, porque, enfim, a gente vive num presidencialismo meio misto, né? Parlamentares têm muito poder, mais até do que o presidente para essas coisas. Eduardo Jorge usou o debate para se lançar como um candidato, digamos assim, o verdadeiro herdeiro da Marina de 2002. O que ele está querendo fazer, na verdade, é muito interessante. Ele quer mostrar que essa Marina que está aí não é a mesma Marina que ganhou os 20% de votos na última eleição. Ele quer mostrar que ele, como candidato do APV, é quem está levando as bandeiras da Marina para frente. Eleitores de Marina eram um pessoal muito específico. Era um pessoal de classe média, das grandes cidades, mais jovem, não velhos.
e que tinham, digamos assim, são mais progressistas em certos pontos, como descriminalização da maconha, legalização de aborto, etc. Ou legalização, ou pelo menos descriminalizar o aborto. O que aliás é interessante, que nem a Luciana Genro não falou de legalizar aborto, ela falou de descriminalizá-lo. Descriminalizá-lo é bastante diferente, tá? Então tem o que mais? Também tem uma questão. A Arina, ela tenta se colocar como uma candidata de terceira via. Resta ver se ela vai ser mesmo. Eu honestamente acho que não. Eduardo Jorge, ele também quer ocupar o lugar da terceira via. E, inclusive, ele usou as entrevistas pós-debate para dizer que ele vai usar redes sociais, ele vai estar na rede internet após o horário político por 1 hora para conversar com as pessoas. Vamos ver como isso vai ficar também. Vai ser um ótimo estudo de caso para o pessoal da comunicação. Levi Fidelix não disse a que veio, não conseguiu se demarcar. Ele chegou a falar de trens, de transporte rodoviário, que é a grande plataforma dele. Inclusive o Aécio Neves tirou onda com o cara dele por causa disso. Ele não falou do Aerotrem, então estamos todos decepcionados, né? Mas ele chegou a falar sim de marco rodoviário, de marco ferroviário, o que na realidade são propostas muito interessantes para o Brasil. O Aécio tomou essas propostas para ele e realmente concordou. Não, nós temos que fazer isso. E honestamente, isso realmente é interessante. Especialmente para o povo do Centro-Sul, que vocês precisam de mais integração entre regiões médias, entende? Por exemplo, se eu quiser ir para o interior de São Paulo, eu só tenho um avião para alguns lugares ou ruas. Eu não tenho um trem, eu não tenho um barco que suba um rio. Eu moro em Belém do Pará, então aqui no Pará a gente tem muito rio. Então você deveria pensar que a gente usa muito os rios para se movimentar, né? Não usamos. Entrada para tudo quanto é lado. E nós deveríamos usar os rios porque são mais baratos. Enfim, então existe uma coisa de mobilidade urbana que tangenciou todos os candidatos, mas não acertou ninguém. Como eu disse, esse tipo de debate não é muito bom para propostas. Ele é um debate que favorece confrontos, é um debate que favorece bate-boca, né? Porque é isso que dá audiência para a Band, então acaba que sendo isso mesmo. Luciana Genro do PSOL, descontando o que você pode achar do PSOL, ela foi bastante coerente com as coisas que ela prega, com as coisas que o partido dela prega. Na realidade, minha opinião pessoal é que tanto ela quanto Eduardo Jorge foram os mais coerentes com as suas plataformas partidárias. Eles defenderam as posições dele até o fim, inclusive posições que eles sabem que são impopulares, como Eduardo Jorge e a questão do Banco Central, porque, não sei se vocês sabem, mas o Eduardo Jorge não é a favor da independência do Banco Central. Ele quer sim que haja alguma forma de regulá-lo ou controlá-lo, porque na acepção dele o Banco Central serve para atender interesses estatais, logo interesses do povo. Luciana Genro a mesma coisa, mesmo argumento de base. Quanto a Luciana Genro em particular, gente, eu até tenho simpatias por ela. Se vocês viram no Twitter, vocês sabem que sim. E eu também tenho simpatias por Eduardo Jorge. Mas o meu problema é a retórica do PSOL. A retórica pessoalista, ela soa interessante na voz dela e nas formas com que ela coloca as coisas. É a mesma retórica de Plínio, é a mesma retórica de Luiz Helena, tá? Por isso que eu digo que é coerente. Sim, é a mesma coisa. Mas o jeito que ela fala é um pouco diferente. E ainda está preso em várias palavras-chave que as pessoas em geral, não engolem. Embora sejam palavras bastante corretas para a situação, por exemplo, política neoliberal. As pessoas ouvem, neoliberalismo. Esse tipo de antipatia é uma coisa que a candidata não consegue quebrar. Para os públicos que já são propensos a votar nela, foi um debate maravilhoso. Entende? Ela defendeu as coisas que ela tem que defender muito bem, no tempo que ela teve, nos poucos espaços que deram para ela. O que foi interessante? Eduardo Jorge, eu já acho que ele soube aproveitar mais o carisma pessoal dele. Ele é um pouco mais carismático do que a Marina foi, e mais carismático também do que a Luciana Genro, no sentido de que os memes da internet não me deixam mentir, né? E vamos ver para onde as coisas vão. Eu achei ele bastante coerente com as plataformas do partido dele, embora eu tenha sim certos problemas com pontos específicos do programa do PV. Mas no geral é um programa bastante interessante. Vale pelo menos a coisa.
Então, se alguma coisa ficou desse debate para vocês, que seja pelo menos parar 5 minutos da vida de vocês e botar programa de governo Aécio Neves, programa de governo Dilma Rousseff, programa de governo Eduardo Jorge, programa de governo Luciana Genro. E procurar saber, é legal, é bacana. Até porque, afinal de contas, críticas à estratificação do sistema eleitoral brasileiro à parte, é sim uma oportunidade para as coisas mudarem. A eleição é sim uma oportunidade para certas coisas diferentes acontecerem, para candidatos surpresa aparecerem. E é bem verdade, sim, que a cobrança após eleições é mais importante até do que as eleições. É verdade. Nós precisamos melhorar nisso, precisamos melhorar nisso. O que me leva ao último ponto desse vídeo, que são as jornadas de junho. Eu cantei a pedra um tempo atrás, se eu não me engano foi justamente via Twitter, que as jornadas de junho elas iam aparecer nas eleições. E eu acho que eu devo ter posto no social vlog também na página do Facebook, alguma coisa sobre isso. E todos os candidatos de alguma forma se posicionaram em relação a isso, todos querendo capitalizar os votos da jornada de junho para seus partidos. Todos queriam fazer isso. Dilma disse que a história dos royalties do petróleo para a educação foi a resposta dela a junho. Aécio também se colocou como uma resposta a junho. E é interessante porque a pergunta surgiu, eu vou ter que colocar isso direito. A pergunta surgiu porque alguém falou de segurança pública. Eu não lembro, gente, se foi um dos jornalistas, eu realmente não lembro. Não foi a pergunta de segurança pública que abriu o bloco, não. Então acho que foi um dos jornalistas, eu realmente não vou lembrar quem. Comentou-se de segurança pública. Segurança pública nesse tipo de debate é sempre mais polícia, mais prisão, né? Esse povo não sabe desse dualismo. Então alguém chegou a comentar das jornadas de junho, dizendo que, olha, as jornadas de junho estão aí, o que os partidos vão fazer? E é interessante porque todos os partidos começaram a se colocar numa situação como eles fossem os grandes, eles fossem os continuadores. Né? Como se eles estivessem carregando a tocha de uma crítica que nasceu do povo e tal. E a Luciana Genro, até, isso na verdade foi até um movimento de autodinamitação dela, politicamente falando, mas, como eu disse, coerente com o que ela prega, de chegar e dizer que não, nenhum de nós aqui pode dizer que está com junho de 2012. Nenhum de nós, nem ela pode falar isso, essa é a verdade. Embora ela seja a única candidata que foi nas jornadas, tá? E se você não sabe disso, saiba, porque é verdade, existem vídeos, ela foi. Ela é a única candidata que pisou na rua e foi andar lá, se isso conta para alguma coisa. Mas é verdade que o PSOL, enquanto partido, não tem essa legitimidade política para chegar e dizer nós estamos com as jornadas e nós somos os legítimos representantes, porque por natureza as jornadas de junho de 2012 não foram de partido nenhum e não podem ser, porque elas foram descentralizadas, elas foram distribuídas, enfim. Críticas que já foram feitas a outros vídeos em outros momentos, inclusive eu mesmo na época das jornadas fiz 2 vídeos sobre isso, sobre o apartidarismo e sobre o enquadramento da mídia nos protestos de São Paulo. Então, enfim, interessante nesse ponto também, eu gostei muito desse ponto. Embora é triste ver que não se saiu muito, a crise de representatividade da política brasileira continua, porque os candidatos se colocam como representantes de um povo que eles não conhecem, como baluartes de um exército que não existe. Essa é a grande verdade. E isso é triste. Mas, como eu estava dizendo, apesar de eleições serem interessantes nesse sentido, elas não são a panaceia que o discurso oficial oferece. Não é só chegar e votar, entende? Ou não votar. É principalmente fiscalizar quem foi votado. Tanto para presidente, quanto para governador, quanto para cargos que não são executivos, mas do legislativo, e que justamente por lidarem com as leis, eles parecem mais etéreos, eles parecem mais místicos mesmo, que são os cargos de deputado federal, estadual e em nível municipal, vereadores. Que são pessoas que mexem com as leis, e justamente por eles mexerem com as leis, às vezes a gente fica numa impressão de que eles não estão fazendo nada, entende? E aí já entra uma questão de cidadania política, de educação política, de procurar se informar o que as leis fazem, qual é o trabalho de um vereador, qual é o trabalho de um prefeito, qual é a diferença do executivo judiciário e do executivo legislativo. Então,
É isso, gente. Acho que mais qualquer coisa a gente vai fazendo nos comentários, né? Se você acha que eu estou errado em alguma coisa, por favor me diga. Se você acha que eu estou certo, por favor me diga. Se você quer dizer o que você acha do debate, algum ponto que eu esqueci, enfim, alguma correção. Eu estou fazendo isso de memória, então pode acontecer. Por favor, comente, né? Vamos espalhar a palavra. E esse aqui é a minha Sociologia do Olho do Furacão. Robson Lima, desligando.